Olá, eu sou Marcelo das Âncoras e vou mostrar agora como fazer a configuração desse sensor de temperatura. Aqui atrás nós temos algumas descrições do aparelho e aqui embaixo nós temos os 4 canais de configuração dele. O P0 é a temperatura sempre de acionamento, o P1 de desligamento, o P2 ajuste de temperatura real e o P3 o retardamento do acionamento e desligamento em minutos. Aqui eu vou ligar uma fonte de energia para simular inicialmente um ventilador. Aqui em cima tem um LEDzinho vermelho, que toda vez que ele for acionado, ele vai acender esse LEDzinho. E no próprio aparelho tem um LEDzinho azul aqui, que quando ele aciona o ventilador, no caso aqui, ele acende esse LEDzinho azul. Tem o sensor de temperatura, que deve ficar sempre dentro da água. E agora a gente vai começar a configuração dele. Vamos supor que eu coloquei um termômetro de vidro dentro do aquário e ele marcou 27 graus ao invés desses 25,9 aqui que ele está marcando agora. Então eu vou ter que fazer um ajuste de 1,1 grau. Eu vou no P2. Vou subir 1,1 grau. Marcando 27 graus, igual ao meu termômetro de vidro hipotético. Agora, vamos começar a configuração. Ele caiu um pouquinho porque a temperatura deve estar caindo, então ele está fazendo essa oscilação. Vamos lá. Menu, o P0, que deve ser sempre superior ao P1, no caso de resfriamento, eu vou colocar aqui para ele acionar quando chegar em 28 graus. 27,5, vamos colocar 27 graus e meio, eu quero que ele acione o ventilador. E no P1, que é a temperatura de desligamento, eu vou colocar em 27. Lembrando que o P0 vem sempre em 25 graus de fábrica e o P1 vem sempre em 40 graus. 7 graus. Aguardo. Agora eu vou esquentar a sonda aqui e vamos ver se ele vai fazer esse... A hora que ele passar os 27 graus e meio, ele vai acionar provavelmente. Acionou, ligou o LEDzinho vermelho aqui da fonte também está ligado. A hora que ele baixar os 27 graus, aí a fonte aqui no caso seria o ventilador, ele desligaria e só acionaria novamente quando ultrapassar os 27,5 graus. Agora, vamos supor que você queira ligar um termostato de aquecimento e não um ventilador. Ele só funciona em uma das funções, tá? Ou resfriamento ou aquecimento, nunca os dois em conjunto. Então vamos supor que agora eu liguei um termostato de aquecimento e eu quero deixar a temperatura que ele acione quando baixar de 26,5 graus. Então eu entro em P0, vou deixar 26,5 graus. E o P1 em 27 graus. Lembrando que o P0, nesse caso, tem que ser sempre inferior ao P1. Tá marcado agora. Eu não vou conseguir resfriar, eu vou colocar aqui na água, vamos ver se ela baixa a temperatura para baixo de 26,5, que seria o caso. A gente sempre recomenda deixar meio grau de diferença entre o acionamento e o desligamento, para não ficar acionando e desligando o tempo todo. E nunca deixar na mesma faixa de valor, vamos supor que você tenha 2 equipamentos desse, um para resfriamento e outro para aquecimento, nunca deixar eles na mesma faixa de temperatura, por exemplo, entre 26 graus e meio e 27 graus e meio, por exemplo, porque aí eles trabalham ao mesmo tempo e acaba consumindo mais energia. Então o ideal seria fazer igual a gente fez aqui, por exemplo, eu ligo um ventilador para acionar ele em 27 graus e meio e desligar ele em 27 graus, e um outro aparelho, por exemplo, está ligado no termostato de aquecimento, eu configuro ele para acionar em 26 graus e meio e desligar em 27 graus. Então eles nunca vão trabalhar na mesma faixa de temperatura, nunca vão trabalhar ao mesmo tempo e vai ter uma temperatura estável de 1 grau aí. Vamos ver se baixa para acionar para vocês verem agora. Acionou, a hora que ele ultrapassar
os 27 graus Celsius, aí ele desliga novamente. Agora eu vou mostrar aqui, vamos ver, já está chegando a temperatura, desligou. Se baixar novamente de 26,5, ele vai acionar novamente. Essa função, o P3, é uma função opcional, ele faz o retardamento de acionamento do dispositivo. Vamos supor que eu queira que ele acione em P3, menu novamente, e eu quero que ele demore 1 minuto para ele fazer esse acionamento, depois que ele atingir a temperatura. Então eu vou tentar resfriar aqui novamente a sonda, para a gente ver se a gente consegue simular esse retardamento. Vocês vão ver que, na verdade, eu não vou esperar 1 minuto, porque senão vai demorar muito tempo, mas a hora que ele atingir 26,5 graus Celsius, ele não vai acionar imediatamente, ele vai ter um retardamento de 1 minuto para ele fazer esse acionamento. É importante dizer que o sensor de temperatura das Ancos foi desenvolvido para facilitar o controle e o monitoramento de temperatura do aquário. Ele não substitui um termostato. Quando utilizado para aquecimento, é obrigatório o uso de um termostato de aquecimento e não somente um aquecedor. O termostato ele deve ser regulado manualmente para desligar junto com o sensor de temperatura das Ancos. Agora chegou em 26,5 graus e não foi acionado o LEDzinho ali, não acendeu, porque a gente acionou a função de retardamento. É para isso que serve a função P3. Aqui no caso, daqui a 1 minuto ele vai ser acionado. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.